Salve, salve galera, muito obrigado por você estar aqui assistindo a segunda parte do vídeo, aonde eu irei fazer as entradas nos jogos do domingo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, fiquem aí com a segunda parte do vídeo e com os jogos de domingo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um curtir no vídeo. Vai nos ajudar demais a crescer. Então, com vocês agora, os jogos de domingo. Bom pessoal, voltamos aqui. Agora nós estamos no domingo, dia 6/4. Agora é exatamente 4h56 da tarde e a gente está no intervalo dos jogos aqui das 4 horas. Atlético Mineiro e São Paulo e Fluminense e Bragantino. Ontem a gente teve aquele jogo, o último jogo da rodada, que foi Botafogo e... Quem foi Botafogo? O jogo do Botafogo, não lembro agora qual era o outro adversário, Juventude, acho que era. E foi um jogo também que não aconteceu nada no segundo tempo, não teve oportunidade de fazer entrada, então não fiz nenhuma entrada nele. Então agora nós estamos com R$ 247,78 e a gente tem então os dois jogos da rodada aqui, ó. Atlético Mineiro e São Paulo, que está 0-0, joguinho bem fraco, estava assistindo, estou acompanhando ele na TV aqui. O Atlético Mineiro está com 54% de posse de bola, o São Paulo 46%. São Paulo fez 2 escanteios, o Galo nenhum. Que fase do Galo, hein? Só que o Galo deu mais chutes pro gol, mais finalizações, né? 8, e chutes pro gol 2. Já o São Paulo teve 6 finalizações, porém mais chute no gol, foram 3. Então aqui cada um, o São Paulo está com 2 escanteios, né? E o Botafogo nenhum. Também aqui o jogo 0-0 não está no nosso padrão de aposta, né? A gente vai sempre procurar jogos que um dos adversários estiverem ganhando, de preferência o adversário mais fraco estiver ganhando, não é? E então jogo empatado não interessa pra gente, a não ser em algumas situações, que nem ontem no jogo do Real Madrid. Eu fiz a entrada quando o jogo estava empatado, mas porque o Real Madrid ele precisava ganhar o jogo de qualquer maneira. Então deu para fazer a entrada lá no jogo empatado. Então esses dois jogos de agora, até agora, para fazer a entrada agora no intervalo, não está compensando ainda. Então aqui está 0-0. São Paulo é que tem mais escanteios, fazer 5 está pagando 2,40, mas se São Paulo fizer um gol aí, provavelmente ele vai dar uma segurada, né? Essa é a característica aí do São Paulo. O outro jogo, Fluminense e Bragantino, o Fluminense está ganhando de 1-0, o Bragantino está perdendo, né? Só que aqui, o Bragantino está com 53% de posse de bola, está com 3 escanteios, Fluminense com 3. Finalizações 8 do Fluminense, 4 do Bragantino, não é? Chutes no gol 3 do Fluminense, 1 do Bragantino. Ataques perigosos, os ataques perigosos até aqui não tá ruim, 27 para o Fluminense, 20 para o Bragantino. Só que eles estão empatados em número de escanteio. Pode ser, vamos ver como volte esse segundo tempo. Agora no segundo tempo eu vou deixar o jogo do Atlético Mineiro e do São Paulo. Eu vou acompanhar isso aqui para ver se vale a pena fazer uma entrada aqui de repente no Bragantino, né? Na hora que chegar as odds em 2, aqui vai passando de 2, vamos ver como vai estar aqui esses escanteios. Até os 60 minutos aí, vamos ver como as equipes vão se comportar, vamos ver se dá para fazer alguma entrada. Eu acho que dos dois ali, talvez esse aqui, a não ser que São Paulo faça 1-0 ali no comecinho do segundo tempo, aí talvez compense fazer uma entrada lá. Então vamos ver o que vai rolar no segundo tempo, e aí no final
se eu fizer uma entrada eu volto, se não, no finalzinho do jogo eu retorno para a gente fazer um balanço do que aconteceu. Voltando aqui, pessoal, eu fiz uma entrada aqui no jogo do Atlético Mineiro e São Paulo. O jogo está empatado, está 0-0, mas por que eu fiz a entrada? Porque saiu o cartão vermelho para o São Paulo. O Caleri foi expulso e faltava ali 6 minutos quando ele foi expulso, né? Faltava 6 minutos e ó, acabou de bater. Enquanto eu falo aqui, ó, já até bateu. Dava até, acho que ter entrado no de 9 para fazer 9 escanteios, mas tudo bem. Pegamos de 7, tava cadê? Aqui a odds estava em 3,75. Então eu fiz a entrada pro Atlético, né? Fazer 7 escanteios, ele estava com 5. Ele estava com 5 escanteios, não é? E aí o Caleri foi expulso. Então as odds estavam 3,75, eu fiz a entrada. Foi o tempo de eu vir aqui ligar para gravar e já saiu os 2 escanteios, bateu a aposta. Então agora a gente foi para R$ 275,20. Então agora o jogo já está no final, né? Eu acho que não compensa agora pegar o de 9. Mas se fosse aqui na hora que eu fiz a entrada no de 7, se eu tivesse feito a entrada no de 9, até que valeria a pena. Mas agora eu acho que não vale não. A gente já está aqui no 88, vai ter os acréscimos, vai ter, sei lá, mais uns 7 minutos de acréscimo. Até daria para entrar, mas é um pouquinho arriscado. Como a gente já tinha levado 2 red já ontem, né? Não vou arriscar esse 9 aqui não. Deveria ter arriscado quando eu entrei com 7. Então agora a gente vai esperar os jogos das 6h30. E às 6h30 a gente vai ter... vixe, até a energia está acabando aqui do norte. Vamos ver o que vai ter aqui. Cadê? Vamos ver aqui. Futebol. Vamos ver o que vai ter às 6h30. Então, cadê? Aqui. 6h30, então a gente vai ter Internacional e Cruzeiro, Mirassol e Fortaleza, Sport e Palmeiras, Vitória e Flamengo. Vamos ter 4 jogos aí às 6h30. E eu acho que 6h30 tem jogos aqui que promete. Times aqui em Flamengo, não é? Palmeiras, apesar que eu estava vendo a escalação do Palmeiras ali, ele vai jogar com um time misto e uma escalação bem defensiva. Então aqui acho que não vai dar muita coisa não. De repente, se o Palmeiras fizer 1-0, né, o Sport vai para cima. Vamos ver. E aí a gente tem Mirassol e Fortaleza, Internacional e Cruzeiro também. Aqui também eu acho que outro bem interessante aqui para sair escanteio, Internacional e Cruzeiro. O Mirassol e Fortaleza pior de tudo que também. Então são jogos aqui que eu acho que promete, acho que vai rolar algumas entradas aí. Então, no intervalo dos jogos das 6h30, eu volto novamente. Voltamos aqui então com os jogos das 6h30. Estamos no intervalo aqui, né, dos 4 jogos das 6h30. A gente tem Internacional e Cruzeiro, Mirassol e Fortaleza, Sport Recife e Palmeiras, Vitória e Flamengo. Vitória e Flamengo está 0-0, não nos interessa. Sport Recife é o jogo que eu estou acompanhando ao vivo. Tava um jogo bom para fazer a entrada. O Palmeiras tinha feito um gol aos 33 minutos mais ou menos, eu acho, mas logo na sequência o Sport empatou. Então esse é um jogo que pode
Se o Palmeiras fizer mais um gol agora no começo do segundo tempo, é um jogo que pode entrar no nosso padrão aqui para fazer a entrada. Aí a gente tem Internacional e Cruzeiro, saiu um cartão vermelho, que é o sonho, é um dos cenários que eu mais gosto para fazer a entrada. Só que o Internacional já está 2-0, né? Com 5 escanteios aqui. Para fazer 9, tá 2,25, não vale a pena. Provavelmente o Internacional vai tirar o pé aqui no segundo tempo, ainda mais se fizer mais um gol, aí já era. Então, o que nos sobrou aqui foi Mirassol e Fortaleza, foi onde eu fiz uma entrada. Aqui, ó, o Mirassol tá perdendo de 1-0, jogando em casa. Ele está com 69% de posse de bola, 35 ataques perigosos contra 8 apenas do Fortaleza. Nos ataques total, 70 ataques aqui do Mirassol e 33 do Fortaleza. Só os chutes a gol aqui que tá pequeno, né? O Mirassol fez 3 finalizações, nenhuma pro gol. Já o Fortaleza ele foi mais eficiente, apesar de ter menos posse de bola. Ele deu 4 chutes pro gol, 4 finalizações, né? 3 foram pro gol e ele conseguiu fazer 1-0. Eu acredito que no segundo tempo vai aumentar essa pressão do Mirassol aí. Eu fiz uma entrada aqui, deixa eu dar tinha feito pelo Norte, desculpa, pelo Norte não, pelo celular, tá aqui então. A aposta ela tava com odds de 2,37, né? Então se ela bater, a gente vai receber 23,75. Aqui temos 2 cenários. Dependendo como o Mirassol voltar aí, for saindo, a gente pode de repente até fazer uma entrada aqui para 7 escanteios. Ou se demorar um pouco aí para sair os escanteios, a gente pode pegar esse 3 aqui se chegar em odds 2. Então esse é o cenário. Odds 2 aqui se demorar para sair mais um escanteio pelo menos, né? Porque daí já não dá mais para apostar para quem fazer 3. Então se não sair nenhum escanteio até chegar em odds 2, aí eu vou fazer essa entrada. E agora se sair rápido o escanteio aqui no começo do jogo, provavelmente eu faço uma entrada para 7 aqui, dependendo como vai ficar essas odds aqui. Então é isso. Então o que nós temos aqui? Então a gente tem o Mirassol e Fortaleza e Sport, Recife e Palmeiras. Acho que são os jogos que a gente pode tem perspectiva de fazer entrada. O Vitória e Flamengo aqui, ó, tá 0-0 também, né? 2 escanteios para o Flamengo, 1 para o Vitória. Flamengo 67% de posse de bola. Então, de repente, se o Vitória conseguir fazer um golzinho aí, é um jogo que talvez dê para fazer alguma entrada. Mas se o Flamengo fizer 1-0, aí já era. Um abraço. Então é isso. Eu volto assim que começar a sair os escanteios ou surgir alguma outra oportunidade para fazer entrada. Estamos aqui então, estamos com 65 minutos do segundo tempo. Demorou um pouco para sair o segundo escanteio do Mirassol, mas não o suficiente para fazer a entrada para 3 a odds 2. A odds chegou a 1,80 e aí saiu o segundo escanteio do Mirassol. Pelo tempo aqui, para pegar o 7 teria que ser mais 5 escanteios. Então, aos 66 minutos do segundo tempo,
aos 66 minutos de jogo, né? Fazer uma entrada aqui para 5 escanteios eu acho muito arriscado. Então, se fosse assim para 4, aí chutando muito aí 4, até daria para entrar. As odds estão bem boas, ó 13, mas está muito arriscado. Tava vendo o jogo do Mirassol, eles vão ali até perto da área aqui, volta, não chuta. Olha só, agora começou a finalizar um pouquinho mais, ó. Mas não fazem cruzamento, vão aqui e volta. Então tá um jogo, apesar de ter 70% de posse de bola, esses ataques perigosos aqui, é porque eles chegam até aqui e voltam para trás. Então eu acho que não compensa fazer outra entrada. Talvez para aqui, ó, mais uma entrada aqui para 5 escanteios. Agora está com odds 3, ó. Tá uma boa odds, mas está saindo muito pouco escanteio. Eu acho que não compensa arriscar mais uma entrada não. Se bater essa, eu já vou ficar muito feliz. Os outros jogos aqui em Internacional e Cruzeiro, então, como eu disse, já não vale a pena, né? O Internacional que eu estive a fazer está com 6 escanteios, ó, mais 2-0, já tiraram o pé e não compensa mexer com isso aqui. Sport Recife Palmeiras, que é um dos jogos que eu tô de olho, né? Se o Palmeiras fizer um gol aqui, dá para fazer uma entrada pro Sport fazer 7 escanteios, né? Mas do jeito que tá aqui, não compensa fazer entrada também. E o Vitória e Flamengo, o Flamengo fez 1-0, mas aqui também a superioridade do Flamengo está muito maior aqui, e fazer entrada aqui para o Vitória também é muito arriscado, os dois têm a mesma quantidade de escanteios. Então eu acho que nessa rodada é só aguardar mesmo o resultado aqui de Mirassol e Fortaleza. E como eu disse, talvez se sair um gol ali no jogo Sport e Palmeiras, tanto para o Sport quanto para o Palmeiras, talvez dê para fazer uma entrada também. Então agora é aguardar, no momento é aguardar essa aqui, ver o que dá aqui. Então se sair mais algum escanteio, eu volto aqui de novo. Voltamos aqui então com mais um escanteio para o Mirassol. Agora estamos com 74. Opa, acabou de sair mais um. Ó. Estamos aos 74 minutos do jogo. Acabou de sair mais um escanteio. Estamos com 4. Então aqui pra gente agora falta apenas mais um escanteio para bater nossa aposta. A Bet365 já está pagando R$17 pra gente encerrar. Mas com 74 minutos, não é? Fora os acréscimos, o Mirassol agora ele começou a finalizar mais, pressão ainda 69% de posse de bola, ataque 51 ataques perigosos, né? Então não compensa encerrar aqui. Tanto é que ela está pagando esse valor até próximo aqui do que a gente pode receber, justamente porque a chance é muito grande de sair mais um escanteio. Então aqui a gente não encerra essa aposta. Foi o que aconteceu lá quando estava pagando 24 para o jogo do Vasco, né? Também mesma coisa. Mesmo se não bater, não vale a pena. Ao longo prazo vai ser mais lucrativo deixar, porque vai bater mais vezes do que vai dar mais green do que red esse tipo de situação. Então a gente não fecha aqui. Os outros jogos, nenhum teve nada aqui que valesse a pena, né? Sport Recife e Palmeiras continuam 1-1, aqui Vitória e Flamengo. O Flamengo até continua com posse de bola maior, tem mais escanteios que o Vitória, então também não compensa. Então vamos aqui aguardar Vitória e Mirassol. Hora que sair o próximo escanteio, eu volto. Ou então,
Se não sair, hora que tiver nos acréscimos aí perto de terminar. Mas creio eu que vai sair esse quinto escanteio sim. E não vai demorar muito não, hein? Já eu volto. O que eu disse? Aí, ó, já voltamos. 77 minutos. Saiu o quinto escanteio, ó, e agora saiu o sexto. Dava para ter pego, dava para ter entrado no sétimo, hein? A gente tinha feito uma odds ótima ali, né? Acho que estava 13, né, quando eu olhei. Mas tudo bem, vamos que vamos. Então bateu nossa aposta, né? Deu green. Estamos aqui agora com R$289. E aqui vai bater o 7, hein? E olha lá se não bateu 9 ainda, hein? 9 seria mais 3 escanteio, tá 4,50. Até dava para arriscar o 9 aqui. Mas eu não vou fazer essa entrada não. Mas é de se pensar em fazer. Mas eu não vou pegar não. Então agora nos restou aqui o jogo do... Tem mais um jogo hoje ainda, né? Tem o jogo do... Cadê? Aqui, Santos e Bahia. É um jogo também, dependendo do resultado aqui, vai dar pra gente fazer alguma entrada nele. Então vamos voltar aqui pro de agora. Eu acho que... aqui tá tudo no limite. Tinha que acontecer alguma coisa bem agora para dar para fazer uma entrada, um cartão vermelho, um gol, né? Mas eu acho que vai ser por isso mesmo. Olha que susto, eu olhei aqui 7, mas é o Internacional e Cruzeiro. Mirassol aqui continua com 6. Mas então tá, é isso. Se não acontecer nada ali de novo, a gente volta com o jogo do Santos e Bahia às 8h30. Agora daqui a pouco também. Agora é 8h10, beleza? Então voltamos daqui a pouco. Voltando aqui então, nós temos o jogo Santos e Bahia, o último da rodada, né? O Santos está perdendo de 1-0, o Bahia em casa. Então a gente tem aqui o Santos com 58% de posse de bola, o Bahia com 42%, o Santos está com 3 escanteios e o Bahia com 2, o Santos com 1 a mais aqui. As odds, por enquanto, não estão boas para fazer entrada, para 5 escanteios em 14, né? Nem se fala, né? Não vale nem a pena. 1,72 também não está dentro das odds que a gente faz a entrada, é acima de 2. E 9 eu acho que agora está muito distante ainda, né? Então vamos ver como que vai voltar agora no segundo tempo. Então quando as odds aqui de 7 chegar pelo menos em 2, a gente faz a entrada e aí a gente vai analisar para ver se faz a entrada para 9 também. Então é isso. Daqui a pouquinho a gente volta a hora que eu fizer a entrada. Voltamos aqui. O Santos acabou virando o jogo para cima do Bahia. Fizeram 7 escanteios aqui. Então não teve oportunidade de entrada no jogo. Então esse foi o último jogo da rodada, né? E agora nós voltaremos na próxima rodada, que vai ser no próximo final de semana, começando no sábado, né? A gente vai ter Bragantino e Botafogo, Juventude e Ceará, olha que bom, hein? Palmeiras e Corinthians e Vasco da Gama, Sport Recife, isso no sábado. E no domingo temos Bahia e Mirassol, Grêmio e Flamengo, bom jogo também aqui, São Paulo e Cruzeiro, Fluminense e Santos, Fortaleza Internacional e Atlético Mineiro e Vitória. Bom pessoal, então fechamos a rodada do Brasileiro,
com R$ 287,03. Nós começamos a rodada do brasileiro com 267, então nós conseguimos R$ 22 de lucro. Foi uma rodada que a gente não começou bem, tivemos prejuízo ontem, hoje a gente recuperou e saímos no lucro ainda. Foi um lucro pequeno, mas pelo menos terminamos no lucro. A gente então, nessa rodada, contando com o jogo do Real Madrid, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Tivemos 3 green e 2 reds, né? Tivemos green aqui no Real Madrid, depois tivemos red aqui na Chapecoense, no Vasco e green no Atlético Mineiro e no Mirassol. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado por quem acompanhou e assistiu o vídeo até o final. Quem gostou do vídeo, clica no gostei e ativa o sininho, se inscreva no canal para receber mais conteúdos iguais a esse e acompanhar a evolução da banca durante essa temporada de 2025. Beleza? Então até o próximo vídeo e tchau, tchau!